Aumenta bem o som aí, porque o podcast Viver Corondel está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Para ser mais preciso, o segundo episódio do podcast Viver Corondel, o podcast oficial do corondelblog.com. Eu sou Fábio Bueno e este é um espaço onde refletimos juntos sobre como viver a fé cristã de forma profunda, bíblica e real, no chão da vida, diante da face de Deus. Seja você alguém que já caminha com Cristo há muitos anos ou alguém que ainda está aprendendo a dar os seus primeiros passos na fé, a minha oração e o meu desejo é que esse podcast seja um instrumento simples, mas fiel e objetivo para te ajudar a viver Corondel em cada detalhe da nossa vida, da sua vida comum. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância de memorizar a palavra de Deus. Mas antes, quero dar aqui alguns recadinhos paroquiais para você que já está acompanhando o nosso podcast. Olha, eu não sei se você está a par do nosso blog, mas acessa aí corondelblog.com. O nosso blog, ele tem o intuito de fato de compartilhar a palavra de Deus através de artigos simples e objetivos que vão encorajar e desafiar você a ter uma vida diante de Deus, a fazer tudo para a glória de Deus. E o blog está mais do que nunca completinho. Além dos artigos que praticamente estão entrando semanalmente, nós também estamos fazendo aqui pequenas resenhas de livros que ao longo da minha vida eu tenho lido. Via de regra, sempre algum amigo, algum irmão me pede uma indicação. Fábio, me indica um bom livro além das escrituras. Então, eu separei aqui alguns livros e tenho feito algumas resenhas e colocamos uma aba no menu do nosso site, do nosso blog, intitulada Livros. Lá, quinzenalmente, semanalmente ou mensalmente, de acordo com o que a gente for escrevendo, eu sempre vou colocar uma indicação de livros. E já falando de livros, se você, assim como eu, gosta de adquirir bons livros para edificar a sua fé, nós estamos lançando aí a nossa loja, a loja do Corondel Blog. Eu separei mais de 50 títulos de livros lá na Amazon, livros na área de teologia, teologia pastoral, com a temática de família, de casamento, de devocional, com a temática de discipulado e até mesmo Bíblias. Se você quiser adquirir Bíblias ou esses livros, clica aí na loja Corondel Blog e você vai cair direto numa listagem com mais de 50 títulos para estar adquirindo na Amazon. E olha, adquirindo através do nosso link, você contribui direto ou indiretamente para esse projeto aqui, o corondelblog.com e o nosso podcast, tá certo? Dito isso, o último recadinho paroquial da vez é: siga-nos no Instagram. O nosso perfil do Instagram é Blog Corondel. Blog Corondel. Bom, nosso Instagram ele é uma vitrine do que nós temos postado no nosso blog, do que nós temos compartilhado e conversado aqui também no podcast. E é uma forma também de evangelismo, por que não? Nós temos alguns reels ali com frases de impacto que incentivam você a viver Corondel. Então compartilhe ali esses reels nos seus stories, com seus contatos, certo? Recados paroquiais dados, vamos então ao que interessa, vamos ao bate-papo da vez. Começando agora então o segundo episódio do nosso podcast Viver Corondel. Vamos lá! Hoje nós vamos estar falando sobre a importância da memorização da palavra de Deus. Não apenas da leitura, mas da memorização. Esse é um tema essencial que muitas vezes nós negligenciamos. É muito importante se preocupar não apenas em ler, mas sim, literalmente em decorar a palavra de Deus. Eu confesso que por muito tempo
eu acreditei que ler a Bíblia regularmente já fosse o suficiente. Eu abria as Escrituras, lia 1 ou 2 capítulos, fazia uma breve oração e seguia para o meu dia. Ou, muitas vezes, na correria do dia a dia, não lia aí um capítulo inteiro, mas meditava ali num breve devocional. Mas, com o tempo, algo começou a me inquietar muito. Em momentos de tentação, de angústia, em dilemas, diante de decisões difíceis, a palavra nem sempre vinha à minha mente com clareza. Ela estava na estante, ou no meu aplicativo do celular, ou no devocional, mas não estava guardada no coração, sabe? Em outros momentos, em meio a conversas, seja com a minha esposa, Raíssa, ou com amigos, o texto bíblico até vinha parafraseado na minha mente, mas eu não conseguia lembrar a referência daquele determinado texto. Eu não conseguia apontar o texto como um consolo, exortação ou palavra de ânimo, porque muitas vezes eu esquecia a referência, eu só conseguia parafrasear o texto. E aí veio algo curioso na minha mente. Você já reparou como nós temos facilidade em cantarolar músicas que nem sequer a gente sabe o nome? Acontece muito comigo. Às vezes a gente vai, sei lá, entra numa determinada loja, tá tocando uma música num ambiente público, e quando você se pega, você tá assoviando a melodia daquela música ou até tá cantando literalmente aquela música. Volta e meia, eu me pego rindo com a Raíssa porque ela tem muita facilidade em guardar letras de músicas inteiras. E eu sempre pergunto, como é que você consegue cantar essa música toda, hein? E ao mesmo tempo, tanto ela quanto eu confesso, temos muita dificuldade em memorizar textos bíblicos inteiros. E isso, a meu ver, não é algo bom, não. Foi então que eu comecei a compreender algo importante. Deus não nos chama apenas para ler a sua palavra, mas Ele nos convida a meditar, a guardar, a memorizar. E isso, sem dúvida, é um grande desafio. O salmista escreve de forma simples e profundamente honesta: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:1. Perceba, a palavra guardada no coração não é apenas uma informação. Ela se torna orientação, direção e vida. Ela se torna uma arma poderosa no combate ao pecado e às falsas vozes que sopram constantemente aos nossos ouvidos. Quando a Escritura habita em nós, ela molda as nossas reações, nossos pensamentos e nossas escolhas, especialmente nos momentos em que não temos tempo de consultar o texto. Da mesma forma, Deus orientou Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite. Josué capítulo 1, verso 8. Perceba que a palavra utilizada aqui nesse texto é meditar. E meditar não é ler rapidamente. Meditar é ruminar, é revisitar, é deixar o texto descer da mente para o coração. É vira e mexe durante o dia. A gente está pensando naquele texto que a gente leu logo pela manhã. O apóstolo Paulo, ele reforça isso quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Note que Paulo, ele não diz lembre, pense, visite, mas ele diz habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra, ela não foi feita para ser uma visitante ocasional da nossa mente ou do nosso coração, mas ela foi feita para se tornar uma moradora permanente da nossa vida. Memorizar versículos não é vaidade espiritual para mostrar para fulano, beltrano ou ciclano que você conhece a Bíblia de cor e salteado. Não! Memorizar versículos não é algo reservado também só para as crianças, como uma atividade da escola bíblica dominical. Memorizar versículos bíblicos é uma disciplina espiritual
essencial para todo cristão que deseja viver corondel, ou seja, que deseja viver para a glória de Deus. A própria Escritura diz em Mateus capítulo 12, verso 34, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, se o nosso coração está cheio da palavra, certamente os nossos lábios glorificarão muito mais a Deus. Eu confesso algo a você, uma das minhas maiores lutas diárias é contra a murmuração. Eu sou um cara que reclama demais. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes a Raíssa chegou para mim e falou: Fábio, para de reclamar um pouquinho. E por esses dias fazendo o meu devocional matinal, eu li uma frase do Bill Johnson que diz: o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Eu grifei isso aqui no livreto que eu estava lendo e fiquei pensando, da mesma forma que nós adoramos a Deus com os nossos louvores e com nossos lábios, nós acabamos também adorando o diabo quando murmuramos, porque a murmuração nada mais é do que ingratidão em forma de palavras. A murmuração é não confiar no controle de Deus em cada detalhe e também, de certa forma, não ser grato por aquilo que temos e por aquilo que o Senhor nos dá. Por isso eu confesso aqui que uma das minhas grandes lutas é contra a murmuração. Mas o que essa sua luta, Fábio, tem a ver com o tema sobre memorizar a palavra? Tem tudo a ver, porque e se nós trocássemos cada reclamação por um texto bíblico? E se nós trocássemos cada ênfase à nossa ansiedade por promessas parafraseadas a nosso respeito, asseguradas pela Escritura? Então eu cheguei à conclusão de que a melhor forma que eu vou ter para combater o pecado da murmuração na minha vida é enchendo o meu coração com a palavra de Deus, porque como eu falei há pouco, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, memorizar a palavra será sim um dos grandes desafios, particularmente para mim nesse ano de 2026. E eu tenho entendido com Deus que eu só vou vencer essa minha luta diária da murmuração, que muitas vezes surge nos meus lábios quase que de forma automática, quando eu começar a trocar cada murmuração por versos da palavra. Mas para isso, esses versos da palavra precisam estar cravados no meu coração e na ponta da minha língua. Mais do que isso, ter versos bíblicos guardados, memorizados, podem nos ajudar inclusive na disciplina da oração. Orar muitas vezes é uma disciplina difícil de se desenvolver. Mas pense comigo, se nós começarmos a orar a palavra, se nós orarmos versículos bíblicos porque eles estão na ponta da nossa língua e consequentemente cravados no nosso coração, ao orarmos esses versículos, ao orarmos a palavra, nós vamos ouvir a palavra duas vezes. É tornar a palavra parte do nosso clamor diário e nisto nossa própria oração será fortalecida e respondida pela própria palavra quando esta for recitada com fé. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia de George Muller. Ele foi um grande evangelista e missionário britânico. Viveu de 1805 a 1898. Ele ficou conhecido por cuidar de muitos órfãos, de ter uma obra missionária voltada para orfanatos. Mas uma das principais características da vida de George Muller é que ele era um homem de oração e era apaixonado pela leitura bíblica. A biografia dele conta que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Isso por si só já é impressionante, mas cerca de 50 vezes dessas 200 que ele leu a Bíblia inteira, ele a leu de joelhos, como um ato de profunda devoção para alimentar a sua fé, não apenas para informar a sua mente. Então pense nisto. Ele literalmente orou a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos 50 vezes. Então vamos direto ao ponto. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, com aspectos da minha vida profissional e, de certa forma, com alguns pontos da minha vida pessoal. Logo que eu me propus a memorizar versos da Bíblia durante esse ano de 2026, eu pensei, como que eu vou fazer isso?
de forma proveitosa e com qualidade, sem tornar isso um fardo ou uma obrigação. Uma coisa eu tenho certeza, eu não tenho uma boa memória. Por isso, se tinha algo que estava na minha mente, é que se eu realmente quero memorizar a Bíblia durante esse ano de 2026 e tornar isso um hábito constante na minha vida, para ir além de 2026, eu preciso começar devagar. Então o que eu pensei? Apenas um versículo da Bíblia por semana. E pronto. Simples assim. É melhor a gente começar devagar e manter a constância com qualidade do que a gente querer abraçar o mundo todo, decorar textos inteiros e na primeira semana cheia de trabalho e compromissos, nós falharmos. E talvez você, assim como eu, esteja pensando aí, eu também não tenho uma boa memória, Fábio. E sabe, a boa notícia é que a memorização bíblica não exige tanto talento assim. Você não precisa nascer com um talento especial. É apenas uma palavrinha: constância. Por isso, eu meio que desenvolvi um método para mim que eu quero compartilhar com você. Esse método é extremamente simples e objetivo, e é o que eu vou estar aplicando na minha vida pessoal durante todo esse ano de 2026, e eu quero compartilhar ele com você agora. Vamos lá? Primeira coisa, um versículo semanal. Apenas um versículo para ser memorizado por semana. Presta atenção, eu não estou falando para você ler só um versículo da Bíblia por semana. Aí não, né? Sabe que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, então você continua com o seu devocional, continua lendo a sua Bíblia, 1, 2, 3 capítulos da Bíblia por dia, mas especificamente vamos escolher um versículo para toda segunda-feira iniciarmos a memorização da semana. E olha, para facilitar a sua vida, toda segunda-feira vai entrar um Reels novo no nosso perfil do Instagram. Então, dá um pause rapidinho nesse podcast, abre o seu Instagram e siga-nos por lá, @blogcorondel. Toda segunda-feira vai entrar o desafio Memorize a Palavra em forma de Reels ali. Um versículo, 30 segundos, você vai pegar o versículo da semana, vai anotar o versículo da semana e vai já começar a repetir, a memorizar esse versículo. E o bacana, tá em formato de Reels lá no nosso perfil do Instagram, é que você pode compartilhar esse Reels, compartilhar literalmente a palavra nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp, com os seus colegas, amigos da igreja, familiares, e postar também um dia sim, um dia não, ou por que não todos os dias, esse mesmo texto lá nos seus stories. Vai ser uma forma de você reforçar a memorização da semana. Então, tarefa número 1, um versículo apenas por semana, e para facilitar a sua vida, toda segunda-feira vai ter uma sugestão do texto, do versículo para você memorizar junto conosco. Segundo passo é visualizar esse texto bíblico mais vezes possível no seu dia. Quanto mais você visualizar esse texto bíblico durante o seu dia, mais você vai guardá-lo no seu coração. Eu gosto muito de post-it. Tenho muitos post-its no escritório do estúdio onde eu trabalho. O que eu sugiro para você, se você tem esse hábito, se você curte essa ideia de post-it, é pegar o post-it e escrever o versículo da semana e colar ele nos espelhos aí, né? Porque a gente se olha no espelho. Espelho do banheiro quando a gente está escovando o dente, espelho do quarto quando a gente está se arrumando. Então pega o post-it, escreve o texto da semana e cola ali no seu espelho. Dessa forma, quando você for se arrumar para sair 2, 3 vezes ao dia, você pelo menos vai estar olhando para esse post-it. Uma outra forma também são blocos de nota no celular. Dependendo aí da versão do seu celular, é possível você ativar no bloco de notas um pop-up em que ele fica visível na tela de bloqueio do seu celular, ou pelo menos na tela inicial. É bem bacana porque você pode pegar esse versículo, copiar e colar no seu bloco de notas e deixá-lo ali constante no seu celular para que você possa repetir, revisar, olhar novamente. Então, resumindo, esse segundo passo é ter mais contato visual com o texto bíblico da semana, vai facilitar essa memorização. Terceiro, mais ou menos importante, uma revisão diária. Separe alguns minutos, alguns momentos rápidos do seu dia. Um pela manhã,
se você conseguir, no seu horário de almoço na parte da tarde e um antes de dormir, para reler esse versículo, para falar esse versículo em voz alta, para fechar os olhos e recitar esse versículo. Isso vai facilitar na fixação do texto na sua memória e no seu coração. E já pegando um gancho, a repetição em voz alta faz toda a diferença. Leia o versículo pausadamente, repetindo quantas vezes for necessário até você conseguir recitar sem olhar. E é imprescindível que, ao mencionar o versículo todo, você também fale a referência. Por exemplo, o primeiro versículo que nós postamos no desafio Memorize a Palavra está em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Sempre que você mencionar o versículo, finalize com a referência ou inicie com a referência, porque isso vai fixar também o principal, aonde está escrito esse texto na palavra. Dessa forma, quando você for mencioná-lo na sua vida, usá-lo para aplicação pessoal, para exortação e edificação de um amigo, você vai poder não só mencionar o texto completo, mas a referência da onde esse texto se encontra. É isso, meu querido. Uma semana, um versículo, uma semana. Não tenha pressa. O objetivo não é a quantidade, mas a profundidade. Tenha em mente que pequenos hábitos praticados diariamente produzem grandes frutos espirituais. Pensa que no final de um ano, no final de 2026, serão 53 versículos decorados, tendo em vista que nós temos 53 semanas ao longo deste ano. É muita coisa! E se conseguirmos manter esse hábito, em 2 anos serão 106 versículos memorizados. E quem sabe por que não manter esse hábito como algo constante na nossa vida? Daqui 5 anos serão cerca de 265 versículos decorados. Isso equivale a quase 2 vezes o Salmo 119 inteiro decorado. Não sei se você sabe, mas o Salmo 119 é o maior salmo e é o maior capítulo da Bíblia. Só o Salmo 119 tem 176 versículos. Olha, daqui 5 anos nós vamos ter decorado ele praticamente 2 vezes inteiro em quantidade de versículos, hein? Eu não sei você, mas outro hábito que eu preciso de fato pegar firme neste ano é o hábito de exercícios físicos regularmente. Mais precisamente o hábito de ir para a academia todos os dias. Calma, esse episódio aqui não é para falar sobre educação física, sobre dieta, sobre vida fitness, nada disso. Mas você já reparou que certas pessoas só conseguem estabelecer hábitos quando se desafiam ou se motivam em grupo? Eu tenho conhecidos que falaram para mim já, eu consegui pegar firme na academia porque eu juntei com 2, 3 amigos e a gente vai junto, e um cobra o outro. Então, eu quero fazer desse exemplo as minhas palavras para você. Não estou te convidando para ir na academia malhar comigo todo dia, mas eu estou te convidando a aceitar o desafio Memorize a Palavra para juntos nós nos motivarmos e memorizarmos a palavra ao longo desse ano. E assim como frequentar a academia em grupo todos os dias traz uma qualidade de vida na saúde, tenha convicção de que memorizar a palavra de Deus todos os dias e semanalmente vai nos trazer uma qualidade de vida espiritual sobrenatural. Pode ter certeza disso. Para fechar, o Salmo 1, verso 2 diz: Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é uma promessa. Abençoado é o homem, é a mulher, é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Que nós possamos fazer desse prazer um desafio de juntos guardarmos, memorizarmos a palavra no nosso coração. Para a glória de Deus. Isso também é viver Corondel. Diz aqui para mim o que você achou do conteúdo de hoje, desse nosso segundo episódio, e se você junto conosco vai aceitar esse desafio de, ao longo desse ano todo, memorizar a palavra. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a sua atenção, sua audiência, e se você curtiu esse conteúdo, se o Senhor falou ao seu coração, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. E lembre-se, faça tudo
para a glória de Deus. Isto é viver Corondel. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Viver Corondel, o podcast oficial do corondelblog.com. Encontre mais mensagens como esta no nosso site corondelblog.com. Se Deus falou com você através dessa mensagem, curta, comente, compartilhe e divulgue a palavra de Deus. E lembre-se, faça tudo para a glória de Deus. Isto é viver Corondel.